Tempinho, quando fica assim fechado, a gente fica meio desanimado, né? Fica meio preguiçoso. Vamos fazer o seguinte, levanta aí, se espreguiça, se estica, dá uma acordada aí. Bom dia para você que está em casa, você que está nos acompanhando. Como é bom nós estarmos na presença de Deus, não é verdade? Só quero reforçar, essa semana nós voltamos com as nossas células. Então fique atento, converse com o seu líder de célula, né? Essa semana, para você estar participando, nós estamos retornando com as nossas células. Vamos ter, então, fique por dentro aí para você não faltar, para você participar, né? A célula é o nosso tempo de comunhão, a célula é o tempo de nós termos um tempo de edificação, de estarmos juntos, buscando ao Senhor, mas também tendo comunhão com os irmãos. Querido, semana passada eu ministrei sobre ser um reflexo de Deus aqui na terra. Eu e você somos o espelho que temos a responsabilidade de refletir a presença do Senhor, refletir a imagem do Senhor nessa terra. Eu e você somos responsáveis por refletir Cristo nessa terra. E que nós, aonde nós estivermos, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua casa, né, na rua, aonde você estiver, você tem a responsabilidade de refletir Cristo através da sua vida, através das suas ações. Nós refletimos Cristo não somente com aquilo que falamos, mas refletimos Cristo com aquilo que vivemos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, quando a nossa vida, ela imita o que Cristo fez, né, o que Cristo faz. E que 2022 não seja marcado pelas nossas conquistas, mas sim por quem nós nos tornamos. Antônio, não sei se é possível aumentar o retorno, alguma coisa assim. Que 2022 não seja marcado pelas nossas conquistas, mas sim por quem nós nos tornamos. Que possamos nos tornar pessoas melhores, refletindo o caráter de Cristo, que a nossa meta principal, nosso objetivo principal este ano, seja não apenas conquistar coisas, mas em quem nós vamos nos tornar. Como nós vamos estar no fim deste ano, né? Se seremos pessoas melhores. E eu deixei um desafio, e eu queria continuar deixando esse desafio. Se você não fez isso essa semana que passou, eu quero te desafiar, quero te animar a fazer isso essa semana. A você pegar lá o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito: paz, amor, alegria, paciência, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você pegar essas 9 características do Espírito Santo, do fruto do Espírito, você se olhar no espelho e você dar uma nota. Qual a nota que você dá hoje na sua vida em relação a este fruto do Espírito, em relação a essas características do fruto do Espírito, e almejar o quanto você deseja chegar e o que você precisa fazer para você alcançar, para você melhorar, para você ter mais o amor de Deus, para você ter mais a alegria do Senhor. E que no final deste ano você possa avaliar o quanto você cresceu, o quanto você aprendeu, o quanto você se tornou maduro no Senhor. E hoje eu quero, de uma certa forma, trazer algo prático que vai completar sobre o que nós vimos a semana passada. Semana passada falamos sobre o nosso caráter, sobre as atitudes do nosso caráter, sobre como nós podemos fazer para refletir o caráter de Cristo. Então tem a ver com o nosso caráter, com as nossas ações. E hoje eu quero falar algumas coisas práticas sobre a nossa vida, o que nós podemos fazer neste ano, o que nós podemos fazer na nossa vida para que possamos viver em fé, esperança e amor, o que é preciso pensar, o que é preciso fazer. E eu quero sugerir algumas coisas práticas para você nesta manhã. Eu quero ser bem prático nesta manhã, para que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas neste ano. Fala para a pessoa, 2022 será para a pessoa que está do seu lado, 2022 será o melhor ano da sua vida.
Bom, quero começar falando sobre mudança. Se nós queremos viver o melhor de Deus, nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos mudar algumas atitudes, nós precisamos mudar algumas sementes que são lançadas. Se nós queremos ver algo diferente, nós precisamos ter uma atitude diferente. Se você quer que 2022 seja diferente de como foi 2021, você precisa ter uma atitude de mudança em relação ao que você viveu em 2021. Mesmo que você tenha vivido um ano muito bom, onde Deus fez muitas coisas por você, se você quer vivenciar coisas melhores, você também precisa mudar algumas coisas na sua vida. Você não pode ficar preso naquilo que foi bom, mas você pode melhorar e crescer naquilo que Deus tem para você. Mas toda mudança, ela começa por nós, por cada um de nós. Coloca a mão no seu coração e fala: a mudança começa por mim. A mudança, ela precisa começar por cada um de nós. Muitas vezes nós colocamos desculpa ou justificativa para começar a mudar. Nós colocamos, sempre queremos colocar algum empecilho para justificar a nossa mudança. Por exemplo, quando acontecer tal coisa, eu começo a fazer isso daqui. Quando eu comprar uma Bíblia, eu começo a fazer o devocional. Quando começar o ano, eu vou fazer uma dieta, vou cortar os doces, vou cortar o refrigerante. Quando acontecer isso, quando eu passar mal, eu vou cuidar da minha saúde. A gente sempre fica protelando e colocando justificativas para tentar justificar o porquê nós não mudamos. E nós precisamos entender que se nós queremos viver algo diferente, se nós queremos ver as coisas acontecerem, nós precisamos praticar aquilo que Deus fala aos nossos corações, nós precisamos colocar em prática. Nós vimos isso a semana passada, que a primeira coisa que nós temos que fazer é praticar aquilo que a palavra de Deus diz, é colocar em prática aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então, se Deus disse para você que você precisa começar a fazer uma caminhada, que você precisa começar a fazer um exercício físico, você precisa colocar na sua agenda, você precisa colocar no seu dia a dia um período onde você vai fazer esse exercício físico, onde você vai fazer essa caminhada, onde você vai colocar em ordem talvez a sua alimentação. Enfim, você precisa colocar em prática aquilo que Deus fala ao teu coração. Não somente numa questão espiritual, não somente numa questão de caráter, mas na questão do dia a dia, na questão prática da vida, de você colocar em prática. Se você quer uma mudança na sua casa, se você quer uma mudança, enfim, em qualquer área da sua vida, você precisa colocar em prática aquilo que Deus fala ao teu coração. Só que tudo nessa vida, queridos, precisa ser intencional. Tudo que nós fazemos precisa ser intencional. A mudança, ela nunca acontece por acidente. A mudança de hábito, a mudança de atitude na nossa vida, ela nunca vai acontecer por acaso. Porque toda mudança só começa com uma atitude intencional da nossa parte. Ou seja, ter um hábito de caminhar, ter o hábito de fazer um devocional, ter o hábito de orar, ter o hábito de ouvir a Deus, só vai acontecer se eu intencionalmente, querendo ou não querendo, estando ou não estando bem, eu colocar em prática, eu colocar aquilo na minha rotina. Eu ser intencional, eu ser disciplinado para aquilo que acontece. O problema é que muitas vezes, quando começa o ano, a gente fala, esse ano eu vou mudar. Passa a primeira semana de janeiro, você já desiste, você já para de fazer tudo que você começou. Você já para, esse ano eu vou fazer caminhada, esse ano eu vou fazer um exercício. Aí você começa a fazer, passa uma, duas, na terceira semana você já está diminuindo o ritmo. Na quarta semana você já parou e você já fala, não dá para fazer, não tem como. Por quê? Você vai colocando desculpas, justificativas, para tentar explicar
a mudança a falta de disciplina, né, de você colocar em prática. Mas, queridos, se nós queremos ter um hábito, as nossas escolhas, as nossas ações, elas precisam ser intencionais. Se nós queremos viver 2022 como o melhor ano da nossa vida, as nossas ações, as nossas escolhas, aquilo que nós vamos fazer, precisa ser intencional. Eu preciso olhar aonde eu quero chegar, eu preciso olhar aonde Deus quer me levar, eu preciso olhar lá na frente para ver aonde eu vou chegar, qual é a minha meta, para que eu possa então caminhar para aquele lugar. Porque as circunstâncias vão surgir, os dias difíceis vão surgir. Não se engane você que achar que 2022 vai ser 1001 maravilhas. Não. Terão dias de lutas, terão dias difíceis, terão dias onde nós vamos passar por situações complicadas. Mas o que vai fazer com que nós mantenhamos o nosso foco? O que vai fazer com que nós não vacilemos no meio do caminho? Aonde os nossos olhos estão focados, aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos avançar. Se os nossos olhos estiverem focados em fé, em esperança, em amor, naquele que é o nosso Senhor, pode acontecer os dias ruins, pode acontecer as dificuldades, mas nós iremos permanecer. O que muda de 2021 para 2022 são as dificuldades? Não. Talvez teremos tantas dificuldades como tivemos em 2021. Mas o que muda é aonde os nossos olhos estão focados. Aonde nós estamos olhando, para onde nós queremos chegar, para onde nós queremos, o que nós queremos alcançar. Olha que Paulo fala, Paulo está falando sobre isso, e a gente vê isso na vida de Paulo. Paulo foi um cara que ele relata lá em Filipenses, capítulo 4, que ele aprendeu a viver com muito, aprendeu a viver com pouco, aprendeu a viver na bonança, aprendeu a viver na dificuldade. E ao olhar para a história de Paulo, nós vamos ver que Paulo passou por diversas situações complicadas. Paulo, ele teve momentos bons, ele teve momentos de desfrutar do Senhor, ele teve momentos... Ele teve momentos de desfrutar da presença de Deus, de ver milagres, de ver um terremoto acontecer por causa da sua adoração. Mas isso só aconteceu porque ele estava preso, numa situação ruim, numa situação difícil. Então Paulo, ele desfrutou de muita coisa boa no Senhor, mas ele também desfrutou de muitos momentos naturais que não eram tão bons assim. Mas, ainda assim, Paulo não desanimou, Paulo não desistiu. Por quê? Porque Paulo sabia aonde ele queria chegar. Paulo sabia qual era o alvo da sua vida, ele sabia qual era a essência, o porquê ele estava passando por aquilo. E ele fala no capítulo 13 de Filipenses, versículo 13 e versículo 14. Ele diz, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha as palavras de Paulo. Paulo está falando, olha, eu estou esquecendo das coisas que passaram, tanto das boas como das ruins. Eu estou esquecendo e estou avançando para aquelas coisas que estão diante de mim. E aí ele fala, e olha, e eu continuo prosseguindo para o alvo. Olha que interessante que Paulo fala. Paulo havia já passado por dificuldades. Paulo já havia passado por diversas situações. Paulo já havia sido preso injustamente. Paulo já havia sido confrontado por vários lugares por onde ele havia passado, pregado o evangelho, sido expulso. Paulo foi alertado pelo Espírito Santo para não entrar em determinado lugar. Então Paulo tinha passado por diversas situações, mas Paulo, ele continua olhando e falando, olha, eu estou esquecendo que eu já vivi, porque eu sei que tem coisas ainda para eu viver,
tem coisas que estão adiante de mim, mas independente daquilo que tem diante de mim, eu estou prosseguindo para o alvo. Eu estou prosseguindo para o alvo, para onde eu quero chegar. Paulo determinou aonde ele queria chegar, Paulo determinou no seu coração aonde ele queria terminar a sua vida, e Paulo tinha esse alvo bem definido no seu coração, porque lá em depois de 2 Timóteo, Paulo já estava no fim da sua vida. Ele estava dizendo para Timóteo, olha Timóteo, eu já não vou mais, já está chegando os meus dias. Mas ele fala no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7, mas ele fala, olha, mas Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça. O alvo de Paulo era chegar ao completar, ganhar o prêmio, o chamado celestial. E Paulo agora estava dizendo, olha, eu alcancei o meu alvo. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. E agora está me reservada a coroa da justiça, o chamado de Cristo Jesus na minha vida. Então Paulo, ele tinha o seu alvo bem definido, ele traçou, junto com o Espírito Santo, ele traçou as suas metas, né, como ele ia alcançar aquele objetivo. Mas Paulo tinha a certeza de onde ele queria chegar. Paulo, ele tinha definido no coração dele que ele queria permanecer com Cristo até o final. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer da sua vida? 2022 pode ser, e eu declaro em nome de Jesus, e eu tenho falado sobre isso, que será o melhor ano da sua vida. Mas o que você vai fazer para que 2022 seja o melhor ano da sua vida? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? O quanto melhor você quer se tornar? O quanto mais parecido com Cristo você quer se tornar? O que está definindo a sua vida? Qual é o seu objetivo? Ou você está no modo, deixa a vida me levar? Sabe, queridos, nós precisamos parar e pensar nisso. Porque muitas vezes nós vivemos o nosso dia a dia pensando apenas no hoje. O que aconteceu? Hoje está um tempo meio assim, estranho, meio de chuva, acho que eu não vou na igreja. Hoje eu não estou tão legal, acho que eu não vou na célula. Essa semana dá para ir na célula, eu vou. Não, essa semana não estou a fim de ir na célula, não vou. E aí você vai descartando, você vai escolhendo, você vai levando a vida com Cristo como se fosse algo, como se fosse algo de você consumir, onde você vai, compra, consome, aí a hora que você não quer, você descarta e tal. Mas precisamos entender, se nosso alvo é Cristo, o que nós precisamos fazer para poder terminar a carreira como Paulo terminou? O que nós precisamos fazer? Quais são as nossas metas? E eu quero nesta manhã te incentivar, se você ainda não fez, eu quero te incentivar nesta manhã a você escrever os seus alvos para 2022. A você escrever quais são as suas metas. Claro, como eu falei a semana passada, que você possa se tornar alguém melhor, que você possa buscar, né, o fruto do Espírito na sua vida. Mas quais são os seus alvos este ano? Quais são os seus alvos para 2022? O quanto você quer melhorar? Qual área da sua vida precisa haver mudança? O que você deseja conquistar? Aonde você deseja estar? O que você quer para a sua vida nos próximos anos? Daqui 5 anos? Aonde você quer estar no Senhor? O que você quer ter para a sua vida? Então, a ter um alvo. E o próprio Jesus fala como isso é importante. E é necessário fazer, é necessário sentar, avaliar, colocar no papel, pensar o que precisa ser feito, né? Como você vai chegar. Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus está falando sobre o preço de ser um discípulo de Cristo. Jesus estava falando o preço de se tornar um discípulo dele. E ele fala, olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
Todos os que virem e rirão, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então Jesus estava dizendo à multidão os custos de ser o que fazer, para você avaliar, para ser um discípulo dele. Você avaliar o que para ser um cristão, o que vai custar na sua vida. Quais são as renúncias que você vai precisar fazer? Porque um pouquinho mais adiante, Jesus vai dizer, olha, se o sal perder o seu sabor, ele não tem valor. Então, qual é? Sentar, organizar, planejar, pensar naquilo que, peraí, eu preciso conquistar, eu quero ter isso, mas Cristo vai estar comigo. Quais são os meus alvos? O que eu preciso renunciar? Jesus estava dizendo, olha, não dá para ser um cristão na impulsividade. Não dá para ser um cristão superficial. Porque se você for um cristão superficial, a hora que vier o vento, a hora que vier as tempestades, ela vai te derrubar, ela vai te levar. Então, Jesus estava dizendo para olhar, ver, e o que eu quero te desafiar nesta manhã você já sentou com a sua família? Você já se planejou? Você já definiu os seus alvos? De uma maneira bem prática. Você tem definido aonde você quer chegar? Aonde você quer caminhar? Né? O que você planeja para a sua vida? Avaliar os seus costumes, avaliar o seu caráter, né? Ver o quanto você está disposto a mudar de vida. E eu quero falar sobre 3 áreas da nossa vida que nós precisamos avaliar e planejar o nosso futuro. Há muitas áreas, mas hoje eu quero falar de 3 que eu vejo como determinante para este ano que nós estamos vivendo, para este ano que nós vamos viver. 3 áreas da nossa vida onde é preciso sentar, organizar, reajustar, rever algumas coisas, se organizar, planejar, colocar metas, saber aonde você quer chegar, se você deseja que 2022 se torne melhor. 3 áreas da nossa vida onde nós não podemos negligenciar, se nós queremos nos tornar uma pessoa melhor, se nós queremos estar firmes para resistir o dia mau. A primeira coisa, para essas 3 áreas, a pergunta é, onde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar nessas 3 áreas? No final deste ano, daqui a alguns anos, aonde eu quero chegar? Então, a primeira área da nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos reorganizar, planejar, ajustar, colocar metas, deixar bem definido no nosso coração, é a nossa vida com Deus. É a nossa vida com Deus, queridos, para suportarmos aquilo que vai acontecer neste ano e nos próximos anos que virão. A nossa vida com Deus precisa estar bem definida, bem ajustada, bem alinhada. A nossa vida com Deus precisa estar bem equilibrada na nossa vida. Não podemos ser um dia estar bem com Deus, um dia desejar tudo de Deus e depois, não quero saber de Deus. Se nós queremos que as coisas sejam diferentes, a nossa vida com Deus precisa estar bem ajustada. Nós precisamos saber o que nós queremos em Deus. Nós precisamos saber qual é o nosso alvo, qual é o nosso foco em Deus. João capítulo 15, versículo 4, Jesus está dizendo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Aonde você quer chegar na sua vida com Deus? O que precisa ser diferente? Como está a sua vida com Deus? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem meditado na palavra? Como tem sido a sua vida com Deus? O que você vai fazer de diferente este ano, de como foi o ano anterior? O que você vai colocar em prática? Qual é o seu tempo de devocional? Quanto tempo você vai ler a Bíblia? Você vai orar? O que você vai fazer para ajustar a sua vida?
Queridos, vir à igreja é uma consequência, mas a nossa vida com Deus não se resume em vir à igreja. A nossa vida com Deus se resume o quanto nós nos alimentamos dele todos os dias. Ou você tem feito jejum de Deus? Às vezes você faz jejum de Deus, né? Você não faz jejum de alimento, faz jejum de Deus. Fica a semana toda sem ler a Bíblia, né? Jejuando a palavra de Deus, né? Estou jejuando a palavra de Deus. Estou a semana inteira sem ler, sem ouvir, né? Sem buscar a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos reajustar a nossa vida com Deus. Quem tem ouvido a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus precisa ser algo comum para mim e para você. Vir aqui num tempo de louvor e compartilhar uma palavra, algo que Deus colocou no teu coração, precisa ser algo natural na minha e na sua vida. Compartilhar aquilo que Deus está falando ao nosso coração precisa ser algo natural. Mas muitas vezes a gente fica, será que é Deus? Será que não é? Mas eu não sei se é Deus, eu acho que é a minha consciência. Ei, você conhece a Deus ou não conhece? Você já conhece a Deus ao ponto de discernir se é o Espírito Santo ou não? Se não conhece ainda, qual é a sua meta para este ano? É conhecê-lo mais? É ter a certeza de qual é a voz de Deus? O problema é que muitas vezes não é uma questão de conhecer ou não a voz de Deus. O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a estar neste lugar para ouvir a voz de Deus. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Como está a sua vida com Deus? Quanto tempo você tem orado? Nós começamos a jornada de sabedoria. Estamos lendo o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Em qual capítulo você está? Hoje é dia 8, 9. Hoje é dia 9. Nós estamos em Provérbios, capítulo 9. E até o final do mês nós vamos lendo um capítulo por dia. Depois, em fevereiro, nós vamos começar uma jornada de devocional através do guia. Sabe, queridos, precisamos ajustar, colocar metas na nossa vida. Se você ainda não tem tido a sua vida de devocional, quero te desafiar, faça diferença, faça diferente este ano. Se organize para ter a sua vida de devocional, organize a sua vida com Deus. Pare de colocar desculpas, pare de colocar justificativas. Se organize para você ler a Bíblia. Pastor, mas eu acordo muito cedo. Mas eu durmo muito tarde. Tudo são justificativas que tentamos colocar, porque se você realmente deseja melhorar a sua vida com Deus, você vai encontrar um meio de fazer isso. Deus tem sido prioridade na sua vida? Semana passada nós lemos o texto de João, aquele que permanece em mim deve andar como, aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Você quer permanecer em Cristo? Então você deve andar como ele andou. Como está a sua vida com Deus? Porque nós podemos fazer planos, nós podemos traçar metas, nós podemos ter objetivos, mas se Deus não estiver neles, nada vai acontecer. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se o seu plano, se as suas metas não estiverem alinhadas com o propósito do Senhor, nada vai acontecer. Agora, como saber se os meus planos, se as minhas metas estão alinhadas com o propósito do Senhor na minha vida? Tendo uma vida com Deus, ajustando a minha vida com Deus, parando para ouvir a sua voz, parando para ouvir aquilo que Ele tem para a minha vida. O segredo de uma pessoa realizada é ter uma vida com Deus bem ajustada. O segredo de você ter uma vida equilibrada, de ser uma pessoa realizada, é ter uma vida com Deus bem ajustada. Na hora da dificuldade, ou na hora que as coisas estão tudo bem,
aonde Deus está. Aonde Deus está na sua vida. Então, de uma maneira prática, qual é a sua meta de crescimento na sua vida com Deus? O que você vai fazer para crescer no Senhor este ano? O que você vai fazer para crescer, para ouvir a voz de Deus? Para estar mais atento àquilo que Deus quer falar para você? O que você vai fazer para crescer no Senhor? Para você sair do lugar que você está e crescer no Senhor. A segunda área da nossa vida que nós precisamos ajustar e pensar aonde nós queremos chegar é a sua família. Gênesis capítulo 12, versículo 13, Deus está dizendo para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, queridos, família é o que Satanás mais está querendo destruir nesses últimos tempos. Há uma desconstrução, há uma agenda para desconstruir a família, para dizer que pode-se ter 2 pais ou ter 2 mães, para dizer que a criança pode escolher qual é o sexo dela, com 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade, dela poder escolher o que ela quer ser, se ela quer ser menino ou menina. Nós estamos vendo aí uma questão de uma linguagem. Eu ouvi essa semana algo muito interessante. Há tanto problema de analfabetismo no Brasil e há uma agenda se preocupando com a tal da linguagem neutra. Uma linguagem que não tem nexo, que não tem sentido. Então, ao você olhar para tudo que está acontecendo, há uma agenda de Satanás para destruir a família. Mas também precisamos entender que há uma agenda de Deus para abençoar a família. Porque família é projeto de Deus. E o próprio Deus diz, a promessa de Deus de abençoar as famílias da terra, abençoar todas as famílias. Mas agora tem a nossa parte, tem a minha e a sua parte, do que nós iremos fazer para resguardar a nossa família. O que nós vamos fazer, né, para guardar a nossa família, porque nós temos visto tantos pais que não estão dando atenção para os seus filhos, filhos que não têm honrado os seus pais. Nós temos visto o compromisso de Satanás de destruir as famílias. Sabe, queridos, por que você acha que o ataque às crianças está sendo tão grande? E está vindo de todas as formas. Porque a única maneira de você destruir uma geração é você destruir as crianças. Porque os adultos é mais difícil você tentar convencer de algo contrário. Mas uma criança que está no estágio de desenvolvimento, você incutir uma ideia nela, para que ela cresça com aquela ideia como se fosse normal, vai destruir toda uma geração. Por isso o ataque de Satanás, e nós temos visto cada vez mais isso crescer. Então nós, pais, nós não temos que ficar preocupados, o que será do meu filho, porque olha esta geração. Ei, não é essa a preocupação que você tem que ter. A preocupação que você tem que ter é o que você vai ensinar o seu filho, para que ele possa fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Porque assim como você está vendo com o seu filho hoje, você foi ensinado pelos seus pais para poder enfrentar a geração que hoje você está vivendo. Talvez tem muitas coisas na nossa geração que é tido como normal, que se você perguntar para a geração do seu pai, dos seus pais, eles vão falar, não, na minha época isso não acontecia. O que você está vendo hoje, e vendo acontecer, e falar, na minha época não era assim. O seu pai e sua mãe falavam a mesma coisa quando você era um adolescente. Não, na minha época não era assim. Por quê? Porque é incutido na infância, para destruir uma geração. Só que a nossa preocupação agora, o que nós temos que fazer não é nos preocupar
com a geração, como os nossos filhos, o que vai acontecer? O que será dos nossos filhos na próxima geração? O que será deles vai depender daquilo que nós estamos investindo na vida deles hoje. O que nós estamos fazendo hoje, na geração atual, o que nós estamos fazendo hoje para guardar e proteger. O que nós estamos fazendo pela nossa família, para que eles possam resistir o dia de amanhã. Para que eles possam permanecer firmes no Senhor no dia de amanhã. Então, priorizar, proteger, guardar a nossa família, quais são as nossas atitudes? Deus promete abençoar a nossa família, Deus promete guardar e proteger as nossas famílias, porque o compromisso de Deus é com a família, de guardar, de proteger, de abençoar. Mas o que eu e você precisamos fazer para ter a nossa família guardada e protegida? Quais são as ações intencionais que você precisa ter com a sua família? Você marido, você esposa, você filho, o que você precisa fazer? Qual é o seu papel dentro da família para ter a sua família resguardada pelo Senhor? Você marido, né? A Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas a esposa, a Bíblia fala também que a esposa precisa se submeter, estar debaixo da mesma missão que o seu marido. Mas também a Bíblia fala para os filhos, que os filhos precisam honrar os seus pais. Mas também a Bíblia fala que os pais não devem levar os seus filhos à ira. Enfim, tantas outras coisas, tantos outros ensinamentos que Deus traz sobre a família, sobre o bom convívio familiar, sobre quais são as coisas importantes do bom convívio dentro da família. Então, o que você vai fazer? Quais são as suas metas com a sua família? Qual é a sua parte? O que você precisa fazer para contribuir com o crescimento da sua família? O que você precisa fazer para contribuir com o crescimento da sua família, da sua casa? O que você, esposa, precisa fazer pelo seu marido? O que você, marido, precisa fazer pela sua esposa? O que você, pai, precisa fazer pelos seus filhos? O que você, filho, precisa fazer pelos seus pais? Sabe, queridos, não menospreze a sua família, mas invista nela. Toda família precisa de investimento, não só de tempo de qualidade. Muitas vezes precisa de investimento de recursos, de estudos. Enfim, cada família se encontra numa fase, numa estação da vida. E cada estação da sua vida demanda de investimento, demanda de prioridades. Não pegue o que você viveu, as suas frustrações do passado, aquilo que você viveu no passado, aquilo que aconteceu com você, não pegue isso como referência para não fazer nada pela sua família. Muito pelo contrário, que isso seja aprendizado para você fazer diferente, fazer a diferença daqui para frente com a sua família. Mas não poupe esforços para educar os seus filhos, não poupe esforços para amar a sua esposa, não poupe esforços para amar o seu marido. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo está mostrando a importância, falando, Timóteo, é o seguinte, cara, precisa cuidar da família. Precisa cuidar da família, porque se você não cuidar da família, você está negando a fé. Porque família é projeto de Deus. Como está a sua família? Qual o tempo que você tem com a sua família? Sua família tem buscado a Deus juntos? Você tem investido na vida dos seus filhos? Você tem investido na educação dos seus filhos? O que você almeja para o seu filho para quando ele crescer? Qual o futuro que você almeja para ele? E quando eu falo filho, não é só crianças pequenas. Se ele
independente da idade que for, se ele está morando na sua casa. É sua responsabilidade, pai, pensar no futuro do seu filho. Como você tem feito ele enxergar a vida? Como você tem desafiado ele a crescer? Como você tem ensinado o seu filho? Ou melhor, você tem ensinado o seu filho? Ou você tem feito tudo por ele? Porque se você fizer tudo por ele e não ensinar ele a fazer, seu filho está seriamente indo por um caminho que pode levar a frustrações, decepções. E ele não saber lidar com essas coisas, com esse tipo de coisa. Marido, você tem se preocupado com a sua esposa? Você tem se preocupado com o que ela está passando? Quais são as dificuldades? Quais são os sonhos que a sua esposa tem? Esposa, você tem se preocupado com seu marido? Quais são os sonhos? Quais são as metas? Quais são os objetivos do seu marido? Vocês têm dado atenção um ao outro? Vocês conversam sobre o futuro? Vocês fazem planos juntos? Sabe, tem marido que quer fazer plano para o futuro, mas não inclui a sua esposa na conversa. E aí quer chegar com tudo pronto, olha, vamos fazer assim, assim, assado. E você não sabe se a esposa está na mesma sintonia ou não. Ou a esposa que quer planejar algo e não sabe se o marido está na mesma sintonia. Precisa ter conversa, ajustes, sentar junto, investir tempo, conversar, pensar, o que nós vamos fazer? Nós chegamos na estação, né? É como eu falo, cada estação é uma estação da vida. Aquele casal novo, que agora que nós vamos fazer da vida, vamos ter filho, não vamos alcançar. Quer ter um, quer ter dois, quer ter três, enfim, vai conversar. Nossos filhos estão pequenos, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o futuro do nosso filho? Precisamos investir na educação, nós vamos pagar um inglês, nós vamos dar um jeito de fazer um curso a mais da escola, colocar para fazer inglês, fazer uma iniciação musical com a criança, para desenvolver, para que ela seja alguém diferente, para que ela possa fazer algo diferente, que ela não seja apenas mais um no meio da sociedade, né? Os pais têm conversado para entender qual será que é o propósito de Deus para a vida do seu filho, de você descobrir quais são os dons que o seu filho tem e começar a investir naquilo, de preparar ele para o futuro, de talvez fazer um inglês, uma informática. Ou você quer que o seu filho seja apenas alguém que mexe ali no celular, só vendo as mídias sociais e não sabe mais nada? Sabe, pais, isso depende de nós. Depende de cada um de nós o que nós vamos fazer, o que nós vamos investir nos nossos filhos. Ou talvez você está na estação, eu já criei meus filhos, né, estão encaminhados para casar. E aí, acabou a vida? Não! O que o marido, o que você, marido e esposa, vão conversar? Quais são os próximos passos? Quais são as próximas metas? Os próximos, para proteger, para guardar a família? O que você vai fazer? Então, conversar. Né? Você tem acompanhado a vida escolar do seu filho? E o terceiro ponto, terceira área da nossa vida, que nós precisamos ajustar, que nós precisamos pensar, colocar metas, definir o que iremos fazer, é em relação ao nosso trabalho, estudo ou ministério. Trabalho, estudo ou ministério, né? Aí é cada fase que você está vivendo. Salmo 128, versículo 2 diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Trabalhar é uma condição essencial, não somente pela manutenção financeira na nossa vida, mas porque ela traz dignidade na nossa vida. Nós nos tornamos dignos por aquilo que fazemos, por aquilo que trabalhamos. Através do nosso trabalho, nós nos tornamos pessoas dignas, né? Nós damos valor àquilo que nós estamos fazendo. Então, organizar a nossa rotina de trabalho, organizar a nossa rotina de estudo, organizar a nossa rotina no ministério é fundamental
na nossa vida. Porque o meu trabalho não pode ocupar o tempo total para que eu não tenha mais tempo com a minha família. O meu estudo, o meu trabalho não pode ocupar o meu tempo da minha vida com Deus. Eu preciso ter essas áreas na minha vida todas equilibradas e ajustadas. Eu preciso ter o meu tempo da minha vida com Deus. Eu preciso ter o meu tempo da minha vida familiar. Mas eu também preciso ter o meu tempo de trabalho. E tudo isso precisa estar equilibrado e em harmonia. Porque se houver o desequilíbrio em alguma dessas áreas, você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Porque uma vida plena, uma vida que traga satisfação, precisa do equilíbrio dessas coisas. Precisa do equilíbrio da sua vida com Deus, precisa do equilíbrio da sua vida familiar e precisa do equilíbrio da sua vida profissional, da sua vida de estudo. Então, muitas vezes, nós levamos o trabalho como um peso. Tem que trabalhar hoje. É uma obrigação. Tem que trabalhar porque eu tenho que me sustentar. Porque é a única maneira que eu tenho. Mas você já parou para pensar que o seu trabalho é o campo missionário perfeito para que você coloque em prática os dons que Deus te deu e que contribui diretamente para o propósito de Deus na sua vida? Você já parou para pensar que na onde você está trabalhando é o campo ideal para você desenvolver o seu chamado missionário? É o campo ideal para você colocar em prática os seus dons, os seus talentos? E é o campo ideal para você exercer o propósito de Deus na sua vida? Você já parou para pensar nisso? 2022 é um ano que nós queremos avançar como igreja. É um ano que nós queremos avançar nas nossas células. É um ano onde nós queremos romper com as nossas, romper nas nossas células, para que mais pessoas possam se adentrar, mais pessoas possam se achegar no nosso meio. Mas se você não entender que você faz parte disso, e que aonde você trabalha, o seu convívio social, é o seu campo missionário, que essas pessoas que vão vir para a igreja, vão surgir do seu campo missionário, que vão vir com você para a célula, se isso não entrar no teu coração, você não vai ver as coisas acontecer. O seu trabalho não é apenas algo para você ganhar o seu sustento, mas o seu trabalho é o seu campo missionário. É onde Deus quer fazer você viver o propósito para qual Ele te criou. Porque é muito provável que você esteja trabalhando naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você tem aptidão para fazer. Sabe, queridos, organizar a nossa rotina, definir metas, definir horários, ter horários definidos do trabalho, fazer uma autoavaliação do seu trabalho, da sua vida profissional. O que você viveu até aqui, o serviço que você tem feito aqui, legal, mas daqui para frente. Mas quantos anos você vai você vai conseguir trabalhar no que você está fazendo? O que você vai fazer nos anos futuros? O que você vai fazer no seu trabalho daqui 5, 10 anos? Você vai continuar aguentando a fazer o que você está fazendo? Qual é o seu crescimento na vida profissional? O que você vai fazer? O que você precisa fazer? Nós estamos... A nossa cidade, ela tem... Eu ainda estou pesquisando sobre isso, estou buscando um pouco mais sobre isso. Mas se nós formos ver hoje, o giro econômico da nossa cidade, ela acontece por trabalhadores informais, trabalhadores autônomos. Aqueles que fazem, que não tem carteira registrada. Então, aquilo que você faz, você que é um trabalhador autônomo, aquilo que você faz, tem mais 15 ou 20 ou mais na cidade, que faz o que você faz. Agora, qual vai ser o seu diferencial? O que você vai fazer para ser o diferencial? O que você vai fazer? Deus abençoa? Deus abençoa. Mas o que você está fazendo para que o seu serviço seja diferenciado no meio da concorrência?
O que você está fazendo? Você está aprimorando a sua forma de fazer? Você está aumentando o leque daquilo que você pode fazer? O que você está almejando? Porque não pense, né, na cultura que nós temos, se você não almejar, se você não melhorar, se você não ampliar, se você não começar a pensar nos próximos anos, você vai ficar obsoleto no meio do caminho. E aí você não vai conseguir avançar naquilo que você poderia avançar. Organize a sua rotina. Organize as suas metas. Tenha horários definidos. Organize o seu trabalho, tenha uma agenda. Avalie. Veja onde você precisa crescer na vida profissional. Onde você quer chegar. Será que é necessário ter estudos? Será que é necessário estudar para ampliar? Às vezes a gente fala, mas eu não gosto de estudar. Mas precisa ter investimento na sua vida profissional. Precisa ter investimento aonde você quer chegar. E isso faz parte de uma mudança intencional que tem que acontecer nas nossas vidas. É algo intencional. Nós precisamos escolher, colocar metas. Você só desfruta de algo pelo qual você trabalha, pelo qual você estuda ou pelo qual você investe. Você não consegue desfrutar de algo que você não faz nada. Você só desfruta de algo, daquilo que você trabalha, daquilo que você investe, daquilo que você estuda. Isso tem a ver com essa mudança intencional, que só acontece se começar por você. A mudança não vai acontecer com você, não vai acontecer se eu mudar. A mudança em você só vai acontecer se você mudar. Se você parar, avaliar, se ajustar, se organizar, definir uma agenda, começar a pensar quais tem, né, e aí vem o que o seu caráter precisa mudar com o que a sua vida precisa se ajustar. E aí a junção dessas duas coisas, do seu caráter parecido com Cristo e da sua vida natural se entrelaçando, então você viverá o melhor de Deus na sua vida. Então você viverá aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque você se tornando parecido com Cristo e ajustando a sua vida para viver o propósito de Deus na sua vida, então você vai ter uma vida plena. Você vai ter uma vida de satisfação. Não estou dizendo que não vai ter uma vida com dificuldades, não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse também, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Dificuldades enfrentaremos em 2022. Mas você quer viver as dificuldades de 2022 como você viveu 2021? Ou você quer ajustar o seu caráter em Cristo com a sua vida natural, para que você possa viver o melhor do Senhor, independente do cenário natural, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida neste ano? Avalie, coloque metas de crescimento, coloque os seus alvos, não só alvos naturais, não só metas naturais, mas metas espirituais, onde você quer chegar em Deus, o seu caráter, o que precisa ser mudado, o que você precisa parar de dar desculpa, o que você precisa parar de dar justificativas, para que aconteça a mudança. Aonde você quer chegar? Isso precisa ser intencional da sua parte. Eu quero concluir, né, que 2022, que o seu alvo para 2022 não seja apenas conquistar, mas seja essa junção de se tornar uma pessoa melhor para conquistar aquilo que Deus tem. As conquistas serão apenas uma consequência daquilo que Deus tem. Quais são as mudanças intencionais da sua parte que precisa acontecer? Quais são as mudanças intencionais que você precisa fazer? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer para que haja mudança? Aonde você quer chegar? Nós iremos viver um ano
naturalmente falando, que continuará sendo difícil. Um ano onde a nossa vida como cristão será colocada em xeque. Talvez por você se declarar cristão, você vai entrar no que hoje se diz a era do cancelamento. O cancelamento que acontece nas redes sociais, talvez você vai viver com seus amigos, ao se declarar cristão, ao colocar o seu posicionamento. A nossa família será confrontada. O nosso trabalho será um tempo desafiador. Serão momentos desafiadores. Mas o que nós iremos fazer diante de tudo isso? A gente vai sentar, chorar, se lamentar? Ou a gente vai definir o alvo, onde a gente quer chegar? E nós vamos fazer o possível e o impossível, junto com Deus, para chegar neste alvo, para alcançar este alvo. Aonde você quer chegar? Quais são as ações necessárias que você precisa ter para obter os resultados que você busca? Não adianta só falar, eu quero chegar em tal lugar, mas não ter ações para chegar neste lugar. O que você vai fazer para que você avance na sua vida de devocional? Qual é o hábito que você precisa mudar? Qual é a disciplina que você precisa ter para você avançar na sua vida com Deus? Para você ajustar a sua vida com Deus? Qual é o hábito, qual é a disciplina que você precisa ter para você ajustar a sua família, seu trabalho? E talvez outras áreas da sua vida que você precisa ajustar. Mas nessas 3 áreas, o que você precisa fazer? O que você precisa mudar? Quais são as suas metas? Qual é a organização que você precisa fazer para que você não pare no meio do caminho por falta de organização? Para que você não pare no meio do caminho por falta de cuidado, mas que você possa concluir aquilo que você começou. Que você possa concluir com êxito. Para que você possa fazer como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha um alvo de chegar em Cristo. Qual é o seu alvo? E o que você vai fazer para chegar neste alvo?